Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos continuar falando sobre Jujutsu Kaisen. Vamos ver o que acabou acontecendo logo após o Gojo Sensei ter sido selado no reino da prisão de acordo com os planos do Kenjaku e companhia. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem, então bora para o vídeo. Bom, no fim das contas, mesmo após a sua morte, o Mekamaru não morreu, entre aspas. Ele acabou separando boa parte das informações que ele tinha e acabou criando uma espécie de mini-robô, uma espécie de IA que vem para ajudar o Itadori e companhia, ao menos nesse arco de Shibuya. Ele é quem acaba informando sobre o Gojo ter sido selado, e essa é a hora que eles têm que, a todo custo, fazer alguma coisa para tentar salvar o seu sensei. O Nanami, que basicamente está com Itadori, Fushiguro e o novo personagem que nos é apresentado, o Ino, acaba então decidindo deixar os três aí para trás para encontrar ali os outros feiticeiros de grau 1, assim como ele também alguns dos informantes que estão por aí, como por exemplo o Idit, e ver o que é que eles vão fazer nessa situação. Mas ele ainda assim pede para que esses três façam alguma coisa para tentar lidar com a cortina, a barreira que acaba impedindo que os civis saiam daí. No fim das contas, o Ino acaba sendo confiado então a liderar esse grupo, e ele então basicamente fica mega empolgado porque ele admira muito Nanami. Então ele quer ali fazer jus a toda a confiança que o quase que seu sensei está depositando nele. E no fim das contas, ele acaba depois disso indo embora. O Nanami vai para o que ele tem que fazer, enquanto o Ino acaba ficando aí e resolve primeiramente explicar ali um pouquinho da situação, por que é tão importante salvarem o Gojo, porque existem dois grandes problemas se ele desaparecer. O primeiro seria a queda da família Gojo. A família Gojo, que no fim das contas é composta por apenas uma única pessoa, o próprio Satoru Gojo, e muitos feiticeiros estão em dívida com o Gojo, tanto financeiramente ou a própria vida, por exemplo, do Itadori está dependendo da própria vida também do Gojo. Então no fim das contas ele ajuda várias e várias pessoas, e num cenário pior ainda, sem a presença e autoridade do Gojo, o alto escalão Jujutsu iria começar a tramar muitas coisas que complicariam toda a situação. E o segundo grande problema seria o equilíbrio de poder, que entraria em colapso. O Gojo, ele basicamente é um cara extremamente poderoso, e talvez seja o feiticeiro Jujutsu mais poderoso da modernidade. Então, sem sombra de dúvidas, com o tanto de poder dele, várias e várias pessoas pensam duas vezes e ficam com um baita do pé atrás em fazerem alguma coisa ou não em relação a saírem das sombras. Só que com o Gojo sendo selado, eles não têm mais ninguém para supervisionar eles e impedir os seus planos malignos. Então, no fim das contas, usuários de maldições e espíritos amaldiçoados vão começar a se mover. Então, a todo custo, eles têm que impedir que qualquer coisa de ruim acabe acontecendo. Enquanto os feiticeiros estão tentando apenas mudar o primeiro ponto, que seria ali a falta da família Gojo, os outros problemas não envolveriam apenas os feiticeiros, como vários e vários civis inocentes no meio da história. Então, no fim das contas, isso iria acabar com que, ao menos no Japão, a Era dos Homens de fato iria acabar. Então, a todo custo, eles necessitam destruir essa cortina antes do Nanami chegar e então salvar Satoru Gojo. Mas, enquanto isso, nós vemos então no alto de um prédio duas pessoas conversando ali, ouvindo a conversa de Itadori e Megumi, e sobre Gojo ter sido selado. E no fim das contas foi uma informação de
extrema utilidade para eles. O Awazaka e a Ogami Baba, ouvindo basicamente isso, vão começar a fazer todos os seus planos e eles estão diretamente ligados à existência dessa barreira e eles vão tentar ali começar a tomar certas atitudes que vão influenciar diretamente no que a Kitadori e companhia vão fazer nesses próximos capítulos. Mas no fim das contas a gente vê então de que o Itadori tentando derrubar a barreira na base da porrada é completamente inútil. Por mais que o Ino veja o quão absurdamente forte ele é, acaba sendo completamente inútil. E no fim das contas o próprio Megumi contesta de que realmente ele fala de que é uma barreira extremamente resistente e eles precisam então a todo custo achar um ponto fraco e no fim das contas eles não conseguem nem mesmo entrar aí, então eles meio que pensam de que por ser uma cortina que está proibindo os feiticeiros de entrar, elas são uma proteção basicamente para fazer uma cobertura, para proteger alguma coisa. Então é de se esperar de que o responsável por manter essa barreira esteja próximo do local, porque senão ele não conseguiria sustentar essa barreira a tempo ou com energia o suficiente. Então é de se esperar de que em algum lugar eles estão aí dentro. E ele ficando fora então da cortina, ele aumentaria os riscos de ser visto ou de ser atacado, mas no fim das contas isso iria fazer com que a força da cortina ficasse muito mais forte. Então basicamente é de se esperar de que de alguma forma os responsáveis por manterem ali a cortina em pé estão fora daí, e um lugar extremamente visível para eles verem a barreira, mas ao mesmo tempo seguro. E isso explica claramente o quão resistente a barreira é, ao ponto de que um soco do Itadori foi completamente inútil. Então só existe um lugar óbvio o suficiente para em troca ter uma recompensa com uma cortina extremamente poderosa, que é simplesmente no topo da torre Shibuya. E no fim das contas, de fato é isso. Nós vemos ali o Awazaka basicamente olhando de que talvez os feiticeiros já perceberam que eles estão aí, porque dentre toda a cortina esse é o lugar mais óbvio, mas no fim das contas ele acha de que mesmo se eles perceberem não tem como eles chegarem até aí, porque toda a base da torre está repleta de humanos transfigurados criados pelo Mahito, então eles chegarem aí não vai ser tão fácil. Ou ao menos é o que eles estavam esperando, porque no fim das contas, graças ao Fushiguro e os seus Shikigamis, ele usa o Nui e simplesmente eles chegam lá. Itadori em cima do prédio, quando Itadori já então vendo ali o plano do Ino sobre a origem da cortina ter se dado ali por algumas espécies de pequenos pregos que conseguem ali, eles estão distribuídos no local entre essa região perto da barreira para sustentar ela. A própria Mei acabou já destruindo um deles e percebeu de que é isso que está mantendo a barreira. Então é de se esperar de que se eles destruírem todos eles, esses objetos imbuídos de energia amaldiçoada, a barreira então será desfeita. E no fim das contas, eles têm que destruir esses 3 pregos. E no fim das contas, apenas um está no chão, enquanto outros 2 estão na mão do Awazaka. O Awazaka que acaba sendo rapidamente amarrado pelo Itadori com um fio extremamente resistente. E ele então basicamente pulando de cima do Nui começa a mandar o seu oponente prédio abaixo. Enquanto isso nós vemos de que o Ino irá lutar contra o neto da Ogami Baba. No fim das contas ele então quer fazer o seu melhor para tentar ali mostrar o quão impressionante ele é, e tomando conta de crianças tão impressionantes como Itadori e Fushiguro, quer mostrar também o quão habilidoso ele é para fazer jus ali ao Nanami ter confiado nele. Ele quer se tornar um feiticeiro de primeiro grau, mas enquanto isso nós mudamos de cenário e vemos de que no fim das contas o Fushiguro não viu o Awazaka aterrissar. Por mais que ele tenha ali
caído vários e vários andares, foram pelo menos mais de 10 andares de altura que ele caiu. O corpo dele está completamente limpo e quase que liso. Então, de alguma forma, esse cara aguentou tranquilamente a queda. E ele mesmo então se levanta todo parrudão, o velho parrudão, vindo então para lutar contra Itadori e Fushiguro, de que não vão se dar ao luxo de perderem tempo logo agora. Nós então basicamente vemos ali um pequeno flashback ali do Ino com o Nanami, o Ino que admira muito o Nanami, e ele quer se tornar um feiticeiro de primeiro grau, só que apenas se for recomendado pelo Nanami. Ele admira tanto, cara, que quer que graças a ele, graças ao reconhecimento do Nanami, ele se torne um feiticeiro Jujutsu de grau 1. No fim das contas, com a classe, com as habilidades do Ino, ele tranquilamente já poderia ser alguém muito mais forte em questão de ranking, mas ele ainda assim quer a aprovação do seu quase que sensei. Então, no fim das contas, ele sabe de que as coisas certas têm que ser feitas. Ele quer fazer tudo da melhor forma possível, por mais que Jujutsu seja sempre feito por debaixo dos panos, mas ele ainda assim quer que o Nanami tenha ali o reconhecimento, quer que reconheça as habilidades do Ino. O próprio Ino ali se pergunta em certas situações em que ele não sabe o que fazer, o que o Nanami faria, para ver o quanto ele admira ele. Então ele acaba vendo de que seria algo não muito correto se tornar um feiticeiro de grau 1 sem a aprovação do Nanami. E é por isso que ele basicamente decide mostrar aqui e agora o seu grande poder e começar a trilhar o seu caminho como feiticeiro de grau 1. Utilizando a sua invocação de besta, ele invoca o número 1, Kite, que é uma espécie de espinho imbuído de energia amaldiçoada que ele arremessa e projeta ali na direção do neto da Ogamibaba, que acaba pegando a sua avó nos braços e tenta fugir, quando no fim das contas ele tranquilamente com seu próprio braço defende o ataque, por mais que ele ainda seja parcialmente machucado. Então nós vemos de que o espiritismo da invocação de bestas cobrindo seu rosto acaba fazendo com que o Ino se torne uma espécie de médium espiritual, e assim ele pode conjurar e usar as habilidades de 4 bestas: Kite, Reiki, Kirin e Ryu. Então ele acaba vendo de que o Nanami confiou Itadori e Fushiguro a eles, então ele quer terminar isso o mais rápido possível para ir atrás dos 2 garotos no qual ele está responsável. E no fim das contas, ele então tentando ali entender a situação, ter o seu autocontrole e eliminar o ego. Ele invoca o número 2, Rei, que simplesmente começa a atacar o neto da Ogamibaba. Enquanto nós então vemos uma nova mudança de cenário. O Awazaka tentando lidar contra o Itadori, que avança na direção dele, tentando mandar um soco nele, enquanto o Fushiguro manda ali o seu cão divino na direção dele, e os dois dão um golpe combinado, um dando um soco na cara do Awazaka. E no fim das contas, o ponto mais difícil não vai ser lutar contra esse cara, mas sim eles conseguirem acertar o timing perfeito para trabalhar em equipe melhor do que nunca. E mesmo o Awazaka sendo atacado por vários e vários lados, ele ainda assim consegue contra-atacar, mandando uma espécie de kunai na direção do Itadori, que acaba não fazendo grande efeito, mas usando o seu sapo, o Shikigami sapo dele, ele basicamente agarra o pé do Awazaka e o Fushiguro manda-o para longe, e vendo de que então o Itadori estaria machucado, o Megumi já fica um pouco preocupado, mas não é nada demais. Enquanto isso, no fim das contas, o próprio Awazaka vê de que realmente vale a pena matar esses 2 jovens, por terem um futuro extremamente promissor, mas no fim das contas é completamente inútil. O próprio Fushiguro fala de que as garras do cão divino seriam capazes até mesmo de ferir alguém de grau especial, só que é completamente inútil. Mesmo Fushiguro e Itadori usando seu máximo, por algum motivo eles não são capazes de ferir então o Awazaka.
Nós basicamente então mudamos de cenário outra vez, vendo ali a Ogami Baba começando a recitar uma espécie de encantamento antigo, enquanto o Ino tenta acertar a velha, mas o seu neto salva ela. O Ino até consegue desferir ali um soco na direção dele, ele vendo de que as aparências não me enganam. Ele não é tão forte quanto parece, mas ainda assim não vai desistir tão facilmente, porque por algum motivo a todo custo ele vai proteger a velhinha, e quando ela simplesmente termina de recitar o seu feitiço, uma enorme quantidade de energia amaldiçoada começa a ser emanada do seu corpo e vai então em direção ao corpo do seu neto, que acaba comendo uma espécie de pílula que ela cria, e quando ele engole o próprio Ino, utilizando ali o kite, tenta impedi-lo, mas é completamente inútil. Quando a velhinha simplesmente recita o nome de Toji Zenin, nós vemos de que de alguma forma a técnica funcionou e o corpo do seu neto começa a se transformar de alguma forma no corpo do Toji. E de alguma forma isso é de certa forma um meio que Edo Tensei que a gente tem em Naruto. Só que aqui em Jujutsu Kaisen, mas não é exatamente isso. Até para entender melhor um pouco das habilidades da Ogami Baba, nós basicamente voltamos ali no pequeno flashback quando vemos ali uma garota indo até o seu pai, dando ali de presente de aniversário ali para ele se vestir com a sua roupa da escola. O pai que tá ali um pouco meio cabisbaixo por conta de ter se separado da sua esposa, e no fim das contas ele mesmo sabe de que não odeia tanto assim ela, mas ela ainda assim o traiu. E tudo isso daí que só está sendo mostrado no fim das contas é só para dar a explicação da habilidade da Ogami Baba. Ela basicamente consegue se transformar em outras pessoas ou fazer outras pessoas com qual ela tenha vínculo se transformarem em quem ela estiver matado. Essa garotinha que ela basicamente usa o corpo dela para apunhalar esse cara acaba tendo sido morta inicialmente. E no fim das contas ela consegue então se transformar nela e então depois matar o cara. E no fim das contas ela até mesmo fala de que enquanto ela morria ela gritava desesperadamente de dor. E tanto ela quanto a Owazaka eram completamente livres. Eles podiam ali começar a ganhar dinheiro livremente se fizessem o que era necessário. Eles viviam como eles bem entendiam, enquanto os feiticeiros estavam extremamente ocupados com as maldições. Só que simplesmente é aí que surge Satoru Gojo. No surgimento do Gojo, ele simplesmente começa a massacrar cada vez mais e mais maldições, o que diminui muito o trabalho dos feiticeiros Jujutsu. Então, os usuários de técnicas amaldiçoadas que não estavam a favor da justiça ou da bondade acabavam agora sendo perseguidos pelos demais feiticeiros Jujutsu. E até por isso que acaba sendo posta uma recompensa na cabeça do Gojo na época que ele ainda era uma criancinha. O equilíbrio de poder já foi completamente moldado só com o fato do Gojo ser uma criança e eles iriam atrás dele. Mas ele tranquilamente percebeu que estava sendo seguido e conseguiria massacrar ambos esses dois sem nenhum problema. Só que só de olhar diretamente para ambos, eles já desistiram completamente de fazer qualquer coisa diante do Gojo. O Gojo acabou ali, que no fim das contas sendo um pouco responsável por aumentar a força das maldições, elas para conseguirem sobreviver acabaram ficando mais e mais fortes, mas o Gojo ele acabava sendo como se fosse um atleta que supera cada vez mais e mais os seus recordes, não tinha nenhum limite para ele. E no fim das contas, quando o Gojo nasceu, o equilíbrio do mundo foi completamente alterado. Nós então mais uma vez voltamos ali para a luta contra o Awazaka. O Fushiguro até tenta acertar um corte com a sua espada na direção do Awazaka, enquanto o Itadori acaba levando um chute na cara. E no fim das contas o velho, estando sempre no auge da sua vida e até o dia da sua morte, irá continuar pisando nos mais fracos quando ele consegue tranquilamente bloquear e ainda rebater o golpe do Fushiguro. E no fim das contas o Fushiguro tentando entender
que tipo de habilidade esse velho tem. Alguma coisa como, por exemplo, a anulação de dano, só que não. Ele mesmo entende quando se lembra do próprio Gojo. E ele então tentando falar sobre o Gojo estar em Shibuya, de que é o melhor lugar para ele sair daí, ele simplesmente fugir daí. Mas no fim das contas eles sabem de que o Gojo foi selado, eles ouviram aquela conversa. Mas no fim das contas isso daí é então já a resposta o suficiente para o Fushiguro. Fushiguro ouve do próprio Awazaka de que existem vários e vários outros feiticeiros, usuários de maldições e próprias maldições que estão tentando lutar e selaram o Gojo. Então ele entende de que não é anulação de dano, porque assim ele conseguiria anular e bater de frente completamente com o Gojo. Ele iria acabar anulando todos os golpes dele. Então ele percebe de que não deva ser algo tão maluco assim. E no fim das contas ele então, usando ali um dos seus Shikigamis, a fuga do coelho, ele manda vários e vários coelhos na direção do Awazaka, que já no mesmo momento fica um pouco surpreso, digamos que preocupado, só que são só vários e vários coelhos. E é aí então que o Fushiguro descobre qual é a técnica amaldiçoada dele. Nós então mais uma vez mudamos de cenário, vendo então o Ino se ferrar e muito, lutando agora contra a pseudo-reencarnação, vamos chamar assim, o Edo Tensei de Jujutsu Kaisen, que usaram a técnica na verdade para prender parte da alma do Toji Zenin no corpo do neto da Oganibaba. E no fim das contas, utilizando então a sua besta número 4, o Ino tenta bater de frente contra o Toji Zenin, mas ele não vai conseguir nem a pau. Ele já acaba sendo surpreendido quando tem a sua máscara arrancada, e assim acaba a sua conexão com as suas bestas e já acaba levando um socão na cara. Já acabou pro Ino, foi completamente massacrado com um só soco, enquanto o Fushiguro simplesmente desliga então os seus Shikigamis, fazendo com que eles voltem. Ele então decide atacar por cima, mandando então o seu elefante máximo na cabeça do Awazaka, que consegue tranquilamente segurar o elefante com as suas próprias mãos nuas. Só que quando o Fushiguro mais uma vez faz com que o Shikigami fuja, ele acaba ali então fazendo com que o Awazaka se questione se eles não vão ser corajosos o suficientes como homens e caírem dentro na porrada. Só que isso daí já é mais o estilo do Itadori, que simplesmente manda um carro de mãos nuas voando na direção do Awazaka, o cara que tem uma força bruta ainda maior talvez do que o próprio Awazaka. Mas eles acabam então continuando a atacar o Awazaka, que consegue pegar e arremessar o carro para longe tranquilamente, quando o Fushiguro com a sua espada tentaria partir na direção do seu oponente, que tira uma faca do bolso. Então eles começam um clash de habilidades, de trocação no caso de armas, enquanto o Itadori já parte para dar um soco na direção dele. E no fim das contas descobrimos que a técnica do Awazaka é inversa. Enquanto a técnica dele estiver ativada, ataques fortes se tornaram fracos e ataques fracos se tornaram fortes. E no fim das contas, ninguém iria ser capaz de criar um contra-ataque depois de verem que golpes extremamente fortes são completamente inúteis. Então, cada vez mais que eles vão se esforçando, eles só vão gastando energia à toa. Só que o próprio Awazaka percebe de que alguma coisa de estranho está acontecendo em relação ao plano de Itadori e Fushiguro, porque o Fushiguro descobriu que a técnica do próprio Awazaka é inversa. Por ele não conseguir ali usar, por exemplo, golpes extremamente fortes, foram completamente inúteis, enquanto a fuga do coelho já deixou ele um pouco mais espantado, significa de que ele não poderia sair imediatamente, porque por mais fracos que os coelhos sejam, de acordo com a sua técnica inversa, ele levaria um dano extremamente grande. E ainda por cima ele depois acabou saindo ileso, depois de cair de um prédio de mais de 4 andares, então
ele vê de que é realmente como se a técnica dele fosse o completo inverso, mas ainda assim tem um limite. O próprio Itadori então questiona se um simples peteleco na testa destruiria então ele, só que não. Se fosse realmente um ataque tão fraco assim, a própria resistência do ar destruiria ele. Então eles começam a testar ali o que seria então o limite tanto de ataques fortes que seriam anulados e ataques fracos que seriam extremamente efetivos. Ele vê de que o Gojo é um bom exemplo. O Gojo quebra qualquer parâmetro, então por mais grande que sejam as habilidades do Awazaka, diante de Satoru Gojo ele é completamente inútil. Não que eles vão ter que dar um dano tão grande quanto os danos dos golpes do Gojo, mas eles têm que tentar se colocar em um certo equilíbrio diante dessa técnica do Awazaka. Eles mesmos percebem de que então, para não perceber, eles vão dar um golpe forte e depois um golpe fraco, eles vão alternando, quando no fim das contas o próprio Awazaka percebe isso. A gente vê ali o sapo Shikigami do Fushiguro dando ali a linguada na direção do Awazaka. Depois disso eles vão ambos atacarem junto ao mesmo tempo, porque ele acaba tendo que ajustar esse medidor de danos fortes e fracos. Então, quando o sapo acerta ele um dano fraco, ele ajustaria para aumentar um pouco mais. Então, eles aumentam já logo em seguida a força do golpe, que seria então extremamente super efetivo, basicamente. Então, nesse ajuste de tentar evitar que golpes fracos demais deem muito dano, ele vai se equilibrando, mas Itadori e Fushiguro fazem o mesmo. Eles basicamente começam a acertar soco atrás de soco na direção do Awazaka, que fica completamente arrebentado depois disso. E no fim das contas, quem acaba aqui acabando de vez com ele é o próprio Itadori, metendo um murrão na cara dele que simplesmente sai voando para longe. E o próprio Fushiguro vê o quão habilidoso é o Itadori fisicamente, mas por mais que eles tenham ganhado, o Ino se ferrou em muito. Itadori e Fushiguro conseguem chegar a tempo até onde estava o Ino, que começa a despencar daquele prédio da Torre Shibuya e simplesmente cai nos braços do Itadori. Enquanto no fim das contas nós vemos de que Toji Zenin havia retornado. A própria Ogami Baba falando de que queria utilizar esse poder dele, querendo dar ordens para ele de continuar então matando todos os feiticeiros, mas não vai funcionar tão fácil assim. A gente então entende um pouco melhor sobre as suas técnicas. Ela que tem uma regra de nunca invocar a informação da alma, porque ela iria superar a força da própria alma. Então, no fim das contas, a alma do Toji Zenin, mesmo não sendo um feiticeiro Jujutsu, a gente viu quão absurdamente forte que era, ainda assim, tranquilamente, mesmo só uma parte da sua alma, é forte o suficiente para ter sobreposto a alma do neto da Ogami Baba. E no fim das contas, ele então acaba, por conta própria ali, matando então a Ogami Baba, vendo de que a alma do seu neto havia perdido para a alma de Toji Zenin, que é sangue frio, mata a galinha e vai começar a fazer muita coisa em relação ao que está acontecendo aí em Shibuya, mas isso daí já é coisa para um próximo vídeo. Então eu já infelizmente vou tendo que ficar aqui, mas antes de realmente acabar o vídeo eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que tenham gostado. Falou, valeu e fui!